Fala, meus amigos, tudo bem? Pastor Davi por aqui. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você a respeito de pastoreio, né? Felizmente, nós temos visto, não só no Brasil, mas como no mundo, muitas pessoas reclamando, muitas pessoas falando mal de pastores, muitas pessoas falando mal de igrejas, né? E, infelizmente, por as igrejas e por os pastores darem motivos, né? Mas hoje eu quero falar com você e fazer uma reflexão do verdadeiro pastoreio. Fazer uma reflexão junto com você, uma reflexão bíblica, né, sobre o que é pastorear. Até para que você possa identificar como tem sido o seu pastoreio, do seu pastor na sua igreja local, né? Não para julgá-lo, não para criticá-lo, mas para talvez até orientá-lo, né? E de como fazer, de como ser. Ou às vezes também para te alertar se você estiver vivendo em uma igreja onde tem um pastoreio abusivo, onde tem uma liderança que sabe, que não tem o verdadeiro coração de pastor, para que você possa orar para o Senhor e ver se realmente é esse lugar para que você esteja plantado ou você tem que mudar, sabe? E eu quero compartilhar algumas coisas com você, então fique aí, vamos lá conosco. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês está lá em João 10, João capítulo 10, verso 11. O que está escrito lá em João 10, capítulo 11? Está escrito: o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Primeiro ponto, olha que poderoso isso. Olha que nós estamos lendo já logo nesse primeiro verso. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E logo traz à memória, né, aquela passagem que diz que ele deixou as 99 para ir atrás de uma. Olha que poderoso isso. E também vem aquele louvor: ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Olha que lindo isso e que poderoso. Então, primeira coisa, a gente pode ver que o verdadeiro pastoreio é aquele pastor que ele dá vida pelas suas ovelhas, aquele que realmente deixa as 99 e vai atrás de uma, né? Mas com um propósito. Então, se a gente pegar no dicionário, o que é pastorear? Pastorear é conduzir, é guiar, é dirigir. Olha que lindo isso. O pastor, o verdadeiro pastor, ele cria aliança com as suas ovelhas. Então, ele conduz, ele guia e ele dirige, né? Tudo isso dando a vida pelas suas ovelhas. Em João 10, também um pouco mais para frente, no verso 14, vai dizer que o pastor, ele conhece as ovelhas. Olha que poderoso. Então, além de eu dar a vida para minhas ovelhas, né, eu conheço ela, né, eu tenho intimidade com ela, eu tenho aliança com elas. E também, pegando o dicionário, eu conduzo elas para um lugar, eu guio ela e eu dou direção. Poderoso isso, né? Então, fazendo um resumão, o que é pastoreio? Tá? Tô olhando para cá porque eu tô com um resuminho aqui. Pastoreio é o cuidado amoroso, proposital, responsável, né, que o pastor ele deve oferecer para cada pessoa que Deus colocou na mão dele, né? Porque em primeiro lugar, né, a ovelha não é do pastor. Então, eu sou pastor na minha igreja, eu sei que a ovelha não é minha. A ovelha é de Deus. É Deus que colocou essa pessoa para que eu possa cuidar, para que eu possa pastorear. Então, o zelo que eu tenho que ter por essa pessoa, que o Senhor tem acrescentado para que eu possa pastorear, primeira coisa, é para Deus, não é para o homem, sabe? Em 1 Coríntios, lá fala que em todas as coisas que a gente tem que fazer para Deus, não para o homem, né? Então, os pastores ele tem que ter em mente esse princípio. Então, se você é pastor, se você é líder, se você exerce pastoreio de alguma forma, cara, lembra que você não está fazendo para o homem, mas sim para Deus. Lembra que essa ovelha, que essa pessoa, ela não é sua, ela é de Deus. Você está fazendo só um papel aqui na terra de guiar, de conduzir, né, de dirigir essa pessoa, tá? O pastoreio, ele é a base do crescimento da igreja. Olha que lindo isso. Se nós tivermos o coração do bom pastor, né, nós estamos transmitindo, passando emitindo esse sinal da fidelidade. Olha que lindo, porque o bom pastor ele dá a vida, e dar a vida gera aliança. Olha que poderoso é isso, tá? E mudando um pouco,
de pastoreio, a gente vai ver lá em 1 Pedro 2,25, né? Rapidinho, não precisa nem abrir aí, mas 1 Pedro 2,25 diz sobre ovelhas desgarradas e fala que Jesus, né, ele é o pastor e bispo das nossas almas. E é muito poderoso isso, né? Ele é o pastor e é o bispo de nossas almas. E que nós somos ovelhas desgarradas. Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente é essa ovelha que foge. Primeira oportunidade que a gente tem, a gente é a ovelha que falha, é a ovelha que peca, é a ovelha que, né? E por que? Eu aprendi isso recentemente. Por que nós somos comparados como ovelha? Porque a ovelha é burra. Olha que poderoso. A ovelha, ela é burra. A ovelha, ela não sabe, ela não tem limite de comer, ela não sabe onde ela está, ela tem uma visão limitada, né? Então, se você for estudar uma ovelha, e eu até eu chamo você, coloque esse desejo no seu coração de estudar sobre ovelha. A ovelha ela é burra, a ovelha ela tem a visão delimitada, a ovelha não consegue por si só caminhar. A ovelha, se ela não tem alguém para cuidar dela, para parar os pelos dela, o pelo dela cresce, não consegue. Várias coisas. Então, há uma necessidade da ovelha de um pastor. Todos temos que ser pastoreados. Isso é um princípio, tá? Por que eu falo isso? Porque tem gente, não, eu consigo sozinho, eu tenho a palavra de Deus, eu sozinho eu consigo caminhar sozinho. Não, você precisa de um pastor, cara. Você precisa de um amigo, você precisa de um ombro para chorar. Você precisa ser discipulado. Olha que poderoso. E é aí que eu quero entrar com você. O que é discipulado? Vamos lá. Discipulado vai muito além do pastoreio. O discipulado ele tem tudo o que tem no pastoreio, porém, espera-se uma resposta do discípulo. Olha que lindo isso. Então, beleza. Tem todas as características que eu tenho no pastoreio, né? No pastoreio, assim, vamos falar de uma visão geral na igreja e tudo mais, de dar vida, de criar aliança. O discipulado é uma coisa mais íntima, né? É um a um ali, é estar com as pessoas. É como Jesus fez. Ele caminhou, só que ele caminhou com 12 homens, né? Vamos dizer assim, tinha uma igreja com 12 pessoas, só que ele conhecia cada um individualmente, ele tinha um tempo com cada um, sabe? Isso que é o discipulado. Só que o discipulado, nós esperamos uma resposta do discípulo. Qual é essa resposta? A resposta de, cara, o cara crescer, o cara dar fruto, sabe? O cara entender o chamado dele, entender o propósito dele. E não só entender, mas como viver 100% do seu chamado, 100% do seu potencial aqui na Terra. Então, só para a gente entender melhor o discipulado, como eu disse, espera-se uma resposta do discípulo. Espera-se uma resposta da pessoa que está sendo guiada, da pessoa que está sendo treinada, da pessoa que está sendo pastoreada. Olha que forte isso. E a gente pega 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, está lá em Mateus 19, 21. Segundo exemplo, está em Mateus 4, 18. Primeiro exemplo é o jovem rico. O jovem rico, ele recebe um chamado do próprio Jesus. Olha que forte isso. Ele recebe o próprio chamado de Jesus. Cara, ele fala, Jesus, eu já entendo a palavra, eu já faço tudo. O que mais me falta? Jesus fala, vende tudo e me segue. Qual é a resposta dele para esse discipulado que ele estava tendo ali? O jovem rico, ele não seguiu Jesus. O jovem rico, ele não se desprendeu das coisas terrenas. Olha que poderoso isso. Ele não quis falar sim e seguir Jesus. Ele falou, não, eu não quero. Isso para mim é demais, sabe? Então, nós entendemos aqui que e nós nos colocamos, eu me coloco nesse lugar de discípulo sempre. Eu tenho que há um preço, sabe? A gente entende que a graça ela é de graça, mas há um preço para você seguir Jesus. Há um preço, você tem que deixar algo. Você tem que, sabe, se desprender e entregar, às vezes o que é custoso, sabe? Às vezes que é difícil, é dolorido, mas para você seguir completamente e plenamente Jesus e viver 100% do seu propósito e chamado aqui na Terra. Por outro lado, em Mateus 4, 18, a gente vê Pedro e André. Eles seguiram Jesus. Jesus falou, para de pescar aí peixe, vem ser pescador de homem. Ele falou, eu vou. Eles deixaram tudo de lado e seguiram Jesus. Eles deixaram tudo, eles se desprenderam
do terrenal, eles se desprenderam das coisas dessa terra e seguiram Jesus. Olha que lindo isso. Então, o discipulado, quando você senta para fazer o discipulado com seu pastor, com sua pastora, com seu líder, não sei, você é chamado para ter uma resposta. Né? A resposta é o quê? Cara, eu quero seguir Jesus, eu quero aprender a ser como ele. Né? Jesus Cop do Douglas Gonçalves é um canal muito bom. E ele fala sobre isso. A gente tem que ser cópias de Jesus. Tá? Então, para finalizar aqui, o vídeo está ficando muito longo. Né? Eu quis dar só uma visão do que é o pastoreio, do que é discipulado. E eu finalizo dizendo que Jesus, ele sempre dá e deu a nós todos a oportunidade de sermos discípulos dele, né? E a gente precisa entender, e a gente precisa saber que nós precisamos falar, levantar nossa mão e dizer, Jesus, eu entrego tudo, eu quero te seguir. Nos colocar na posição de ser discipulado. Cara, você precisa ter alguém que te ajude a ser mais parecido com Jesus. Precisa ter alguém para você confessar seus pecados, você precisa ter alguém para você conversar, alguém para te, sabe, para lapidar seu caráter. A Bíblia diz que o ferro, sabe, são dois, um ferro e um ferro. Então, duas pessoas conversando, falando de Deus, buscando o Senhor, confessando, você vai crescer espiritualmente, sabe? Você precisa ser pastoreado, você precisa ter um pastor, você precisa, responder a alguém. É poderoso isso. E se hoje você tem um pastor que não está dentro dessa característica que eu te falei, se hoje você não está fazendo discipulado, se você não vive essa realidade, cara, ora, busca o Senhor, sabe? Pede para o Senhor te mostrar se você está plantado no lugar certo, na igreja correta. Eu não estou falando aqui para você sair da sua igreja, para você se revoltar com seus pastores, não é isso. Mas é para que realmente você tenha esse desejo de crescer com Deus. Esse desejo que Pedro e André tiveram de realmente deixar tudo para trás e caminhar com Cristo. Sabe? Esteja numa igreja que te motive a crescer, que, sabe, uma igreja que você é discipulado, mas que não é um discipulado de boca, um discipulado que você tenha que dar respostas, um discipulado que você tenha, sabe, que dá frutos. Olha que lindo isso. Amém? Então, em qualquer coisa, eu estou à disposição também de vocês. Ah, Davi, eu não tenho, mas eu quero fazer, eu me interessei. Cara, nossa igreja fica aqui em São Paulo, na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. E a gente está à disposição aqui para te ajudar, para que você possa ser cada vez mais parecido com Jesus. Né? E a gente não está falando de igreja, a gente não está falando de placa, de denominação. A gente está falando do corpo de Cristo. Amém? É isso, fique com Deus. Espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. Compartilhe e envie para mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.